Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal Destaque. Estamos iniciando mais um programa Amanhã em Destaque nesta segunda-feira, dia 16 de outubro de 2017. Estamos iniciando às 9 horas e 17 minutos, pelo novo horário de verão, voltando aqui depois de uma pequena pausa, um feriado para recarregar as energias, né? Estamos, então, iniciando nosso programa, que vai ter muita informação, esporte e música. Estamos aqui, eu e o Roberto, na mesa de operações aí, para, durante uma hora, trazermos muita informação e entretenimento para todos os ouvintes. Iniciando, então, às 9 horas e 17 minutos, nosso programa que tem o apoio da Casa Dic, tecidos e aviamentos, tudo para tricô e crochê, com sua loja online agora pelo www.casadic.com.br. FOPA Despachante, assessoria para documentação veicular, credenciado junto ao Detran de Canoas. FOPA Despachante, telefone 9917-2399 e 3475-2399. Nosso programa que está iniciando, se quiser participar da nossa live, nosso programa que está pela web no www.destaque.tv, o site da Rádio Jornal Destaque, também pelo Facebook, com a nossa live, no Facebook do Jornal Destaque. Iniciando então nosso programa, antes de falar de esporte, né, vamos falar também sobre a greve dos professores, que completou 40 dias a greve dos professores estaduais, né, e o governo do estado aguarda a retomada das aulas por parte dos professores a partir dessa semana. Fato esse que o CEPEGS ainda não confirmou, né? Uma vez que o salário dos professores já foi pago integralmente todos os funcionários do Estado. Então, vamos aguardar o desfecho, a greve dos professores, que completa 40 dias, está completando 40 dias de greve, né? Os professores do Estado do Rio Grande do Sul. Também a notícia, essa semana, o Canoas Park Shopping, o novo shopping lá de Canoas, que estava programado para inaugurar agora em novembro, dia 9 de novembro, teve atraso nas obras e possivelmente a inauguração, né, vai ser adiada. Durante essa semana, a direção a Multiplan, que é responsável pela direção do shopping, deverá anunciar a nova data de inauguração. Acreditamos que antes do final antes do Natal, deverá estar em funcionamento o Parking Shopping, Multiplan Park Shopping Canoas, né, que deve gerar 2.000 empregos diretos para Canoas e região. Então, essa é outra informação aí que a gente traz. E também, neste final de semana, né, no feriado, encerrou ontem o Oktoberfest em Canoas, a festa que teve várias atrações, né, shows de quarta-feira até ontem. Foram shows diários com o Wesley Safadão, Anitta, Simone e Simária, vários shows que ocorreram lá no Parque Eduardo Gomes, em Canoas, e levou um grande público lá para acompanhar essa festa que aconteceu lá em Canoas. Com muita tristeza, né, que a gente recebe informações aí e reclamações quanto à organização do evento. A organização do evento, que foi feita pela Camarote Produções, teve o apoio da Prefeitura de Canoas, mas somente apoio a parte
na estrutura, né? Somente na parte operacional. E o pessoal da imprensa aí, ontem eu estava acompanhando na rede social, os colegas de imprensa aí, todo mundo se queixando aí do tratamento feito pela empresa organizadora do evento. Também vi vários vídeos, né? Pessoal que esteve lá durante os shows, inclusive teve roubo de celulares lá dentro dos camarotes, né? Eu tive, minha filha teve no show lá, e inclusive eu acompanhei lá, fui levar ela até o evento, e por incrível que pareça, no primeiro dia que era o show da Anitta, o camarote vendido a R$170, Roberto, R$170 o camarote, com open bar, né, das 8 à meia-noite. Só que assim, ó, tu tinha que entrar numa fila de meia hora para conseguir descolar um chopinho lá no open bar. A capacidade dos camarotes, teve uma superlotação, né? Então, o pessoal no camarote tinha mais gente do que na pista. Então assim, ó, o pessoal falhou nessa parte, em termos de capacidade, né? Isso no primeiro dia de show. Eu vi outras reclamações. Ontem eu estava acompanhando e vi os colegas da imprensa aí que estavam reclamando que o acesso à imprensa aí foi feito de forma muito... O pessoal pedia documento do profissional de imprensa, tinha que deixar o documento na portaria para pegar uma credencial e tinha que devolver, depois tinha que retirar, pegar de volta o documento. Isso aí eu nunca vi. Então, o pessoal se queixando com razão, né? Muito triste. Espero que a empresa, na próxima edição, ano que vem, se tiver, priorize, né, essa parte do atendimento, né? Já que o público, em termos de público, foi um sucesso, né? Nas imediações, várias pessoas, né? Até porque os shows realmente, pelo que eu soube, foram prestigiados, o pessoal gostou dos shows, né? Todos os shows, inclusive teve o show do Luan Santana, também estava muito cheio lá no dia do Luan Santana. Então, fica o nosso registro aí para o Oktoberfest em Canoas, que ocorreu neste final de semana. 9h25, vamos falar de esporte, então. O Grêmio, aos 46 do segundo tempo, ontem, eu estava acompanhando a partida, o Jael, pé quente lá, foi responsável pela jogada, e o Ramiro, quem diria, né? Olha só, que sina, né, do Renato, né? Fernandinho, Arroio, Barrios, né? Apelou pro Beto Silva, apelou pro Jael. Aos 44 entrou o Jael em campo e participou da jogada que fez o gol do Ramiro, e o Grêmio provisoriamente assume a segunda posição, continua na briga, na 28ª rodada do campeonato, faltando 9 rodadas aliás, são 38, né? Tem mais 10 rodadas. São mais 10 partidas. O Grêmio é vice-líder com 49 pontos, 9 pontos a menos do Corinthians, que tem 58, e o Santos tem um ponto a menos, 48 pontos na terceira colocação. O Santos, que joga hoje à noite contra o Vitória, podendo reassumir a segunda colocação. E a Vitória, mais do que levar o Grêmio para a vice-liderança, acabou com uma zica, né, do Grêmio no campeonato, até desde o início do segundo turno, que começou a 9 rodadas, o Grêmio foi a primeira vitória do Grêmio fora de casa, né, enfrentando o Curitiba lá no Couto Pereira ontem à noite. E mais do que isso, o Grêmio, que na semana que vem, na próxima quarta-feira, vai enfrentar o Barcelona em Guayaquil, né? E ainda carece de... O Grêmio demonstrou que ofensivamente o time não conseguiu, desde a saída do Pedro Rocha e a lesão do Luan, o time tem dificuldades, né? Não consegue força ofensiva, né? Assim como eu
tinha comentado, né? O Renato tem testado, apostou no Fernandinho na frente ali, apostou no... O Barrios está tendo dificuldade, o meio-campo com aquele trio, com o Michel, o Arthur e o Ramiro, já não consegue, até em função da parceria na frente, não está tendo dificuldades E o Grêmio não parece o mesmo time, né? O Renato, que na semana passada, jogo contra o Cruzeiro, deu uma declaração bem com os pés no chão, né? Falando da equipe, das dificuldades da equipe e das perspectivas, né? Inclusive comentou, né, que aquele time bonito, que o pessoal viu, aquele lá, não vai ver mais. Agora a prioridade são os resultados. Finalizado o jogo ontem, o discurso do Renato, né? Já mudou. Já o Renato voltou a ser o Renato. E o Renato ontem, né? O que não deixa de ser verdade, né? O Grêmio está no G4 há várias rodadas desde o início do campeonato. O time pediu respeito, né, pelos jogadores, pela campanha da equipe. Colocou que o Grêmio é o melhor time brasileiro no momento, até por ser o único representante brasileiro na Libertadores, entre os 4 melhores da América, o que não deixa de ser verdade, né? E então, essa vitória, mais do que os 3 pontos, né? Trouxe mais autoconfiança para a equipe, né? Para a equipe do Grêmio, que agora, na quarta-feira, joga contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians, no Itaquera, né? Então, vamos aguardar. O Grêmio pode botar fogo nesse Campeonato Brasileiro, mesmo priorizando a Libertadores. O Grêmio enfrenta o Corinthians às 21h45 na quarta-feira, jogo que será o jogo da televisão, com transmissão para todo o Brasil, menos para São Paulo. Grêmio e Corinthians, o Grêmio do Renato Portaluppi pode colocar fogo no campeonato, e o Corinthians que todos já diziam davam como certo o título, né? Tropeçou para o Bahia do Paulo César Carpegiani, 2-0, e o Corinthians, que chegou a ter um aproveitamento de 81% no início do campeonato, o aproveitamento do Corinthians agora é 69%, que é uma campanha razoável. Agradecer aos ouvintes que estão nos acompanhando, a Carla Fagundes, ao Anderson Loureiro e a Seleni Costa, que estão nos acompanhando aí. Agradecer aos ouvintes que estão conosco. Às 9h30, né? Então, seguimos, né, falando futebol. Pela Série B, o Internacional continua na liderança, com 57 pontos em 29 rodadas, 3 pontos a mais que o América Mineiro, e na cola do Paraná e do Ceará. O Juventude perdeu no final de semana, foi derrotado em casa para o Londrina e desgarrou, já está na 7ª colocação, né? E vai ter rodada nesta terça-feira. O Internacional vai enfrentar o Boa Esporte. O Boa Esporte conseguiu fazer o crime, né, de vencer o Internacional no Beira-Rio. O time do Boa Esporte foi responsável diretamente esse resultado pela queda do Antônio Carlos Zago. O Antônio Carlos Zago, que agora é técnico do Fortaleza, e classificou o Fortaleza para a Série B. Ontem fez a sua primeira partida pela final do Campeonato Brasileiro da Série C, né? O time perdeu para o CSA de Alagoas e decide o título da Série C, né, no próximo final de semana. O time do Fortaleza, do Antônio Carlos Zago, então, na briga pelo título
pelo título da Série C do Campeonato Brasileiro. O Internacional joga amanhã às 19h15. Vai ter também a rodada completa, são 10 jogos. Entre eles, o Brasil enfrenta o time do América Mineiro. E o Juventude vai jogar contra o Goiás no Serra Dourada às 21h30. O Juventude, então, enfrenta o Goiás. 9h32, seguimos com o nosso programa. Hoje, dia 16 de outubro, que é o Dia Mundial da Alimentação, né? Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro. Estamos no segundo dia de horário de verão, nos adaptando, né, ao novo horário de verão desse ano, que vai até o dia 19 de fevereiro, né? Até o dia 19 de fevereiro, o dia 18 de fevereiro, o horário de verão, né? Que começou essa semana, começou neste final de semana. Dá bom dia para Gabriela Menezes. Bom dia, Gabriela, nos acompanhando aí também com a nossa live pelo Facebook. Agradecer a todos os ouvintes, entre eles a Selene Costa, a Gabriela, deixa eu ver o nome aqui, Carla Fagundes, o MC Jet Smoke também está nos acompanhando. Um abraço aí para o MC, né, que trabalha lá na empresa KL Produtora, está nos acompanhando. Um abraço aí para o MC, para a Selene Costa, para a Carla Fagundes e para o Anderson Loureiro, que estão nos acompanhando na nossa transmissão aí, falando de esporte, trazendo muitas informações nessa segunda-feira, e vamos falar também temos informação também do futebol feminino que a gente acompanha diariamente aí no nosso programa, né? Sempre trazendo informações aí dos clubes aqui da região. E a Copa Paulo Santana, Roberto, vai ter uma final entre os dois times mais simpáticos da região aí. Chuta aí, Roberto. É o Zequinha, o São José, vai jogar contra o time do Aimoré de São Leopoldo. O time do Aimoré vai pela primeira vez na sua história, o time que foi fundado em 1936, vai jogar pela primeira vez um torneio nacional, já que a Copa Paulo Santana dá para o vencedor o prêmio, a participação na Copa do Brasil 2018. Se, por acaso, o São José o Aimoré não conseguir conquistar o título, ele disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, o campeão normalmente escolhe a Copa do Brasil, até porque financeiramente a Copa do Brasil sempre dá mais retorno. Mas o time tem a opção de escolher entre um desses dois torneios, e o time campeão e o vice disputa o outro, né? A Série D, que esse ano, inclusive, teve clubes que desistiram, né? Em função das despesas para a disputa do campeonato, já que a CBF não paga as despesas dos clubes, né? Mandar um bom dia também para o Ronaldo de Souza. Bom dia, Ronaldo. Obrigado pela presença aí. O Ronaldo aí, que é parceiro aqui do Jornal Destaque, né? O Ronaldo aí, que está nos acompanhando aí. Um abraço para o Ronaldo, nosso parceiro aqui da Rádio Jornal Destaque, que tem o programa, né, junto com o Jones. Não, estou confundindo aqui. Mandar um abraço pro Ronaldo de Souza aí. Isso.
Então, 9 horas e 37 minutos. Vamos botar um som aí, Roberto. E na volta a gente fala de futebol feminino, vamos falar da Copa Paulo Santana e mais mais informações aí da cidade aí de Esteio e arredores. Cê insiste em julgar, eu insisto em crescer. Cê insiste em falar, eu insisto em fazer. A rotina é meu prazer, sem tirar nem pôr. Faço isso por amor, alivia minha dor. Cada passo que traço, o dedo que subo é mais um motivo pra eu prosseguir. Toda vez que respiro me sinto tão vivo, disso não posso desistir. Mas aí, tô pronto pra guerra, o que der e vier. Encaro de frente, minha mente domina minha força e meu corpo reage, pois sou diferente. Eu não mato um leão por dia, sou eu que lidero o bando. Sou punho faca, insisto, persisto, não nasci um cara brando. Sem nunca olhar pra trás, tá no sangue, é de raiz. Não me arrependo de nada na estrada que eu escolhi, pra ser que sou feliz. Pentelho me julga, mas nunca ajuda, fala mal, é fácil, viu? Conselho de imbecil, calado, ninguém pediu. Acho engraçado, fico bolado, diz que é irmão, mas é cuzão. Me mantenho afastado de amigo falso, tenho o meu canto, então prefiro o silêncio, prefiro os ferros, prefiro o mundo bem longe de mim. Não perco meu tempo, calculo, não erro, comecei até o fim. Faço o meu, não acredito em acaso. Pra mim, felicidade se encontra no ginásio. Insiste em julgar, eu insisto em crescer. Sem insistir em falar, eu insisto em fazer. A rotina é meu prazer, sem tirar nem pôr. Faço isso por amor, alivia minha dor. Sem insistir em julgar, eu insisto em crescer. Sem insistir em falar, eu insisto em fazer. A rotina é meu prazer, sem tirar nem pôr. Faço isso por amor, alivia minha dor. Só no instinto do abismo eu saí como fênix. Eu me sinto e das cinzas eu ressurgi. Tirei a corda do pescoço e mesmo no fundo do poço olhei pra cima e vi o céu. Usei a corda pra subir. Aprendi desde cedo uma lição bem valiosa. E apesar do medo, segui a estrada perigosa. Sozinho pelo caminho, encarei tudo sem receio. Como diria meu avô, eu sou bagual e meio. De peito cheio, damo no meio, sai, não tem freio. Fins grandiosos justificam os meus meios. Ninguém veio a passeio, essa porra é vida ou morte. Acha que tá feio, nós compensa no pote. Não foi sorte ou sim, na minha rotina não é acaso. Doutrina severa, espera e entenda o caso. Monstro era das trevas, onde impera o estresse. Talvez um parentesco que tenha no Lago Ness. O sistema aqui é bruto e só astuto sobrevive. Não tem tempo pra luto, quem não soma divide. Os pela fica puto porque aqui não tem volta. Uma vez já era, sangue dentro e sangue fora. O que faço não interessa, então engula suas perguntas. Atravessa na minha vida, eu for da sua como nunca. Mas trama mais insana, proceder sem pudor. Prazer é só na cama, essa porra é pra sentir dor. Sem insistir em julgar, eu insisto em crescer. Sem insistir em falar, eu insisto em fazer. A rotina é meu prazer, sem tirar nem pôr. Faço isso por amor, alivia minha dor. Sem insistir em julgar, eu insisto em crescer. Sem insistir em falar, eu insisto em fazer. A rotina é meu prazer, sem tirar nem pôr. Faço isso por amor, alivia minha dor. 9 horas e 41 minutos, seguimos com Manhã Destaque. Rodou o meu amigo Cyber e Latodai com a música Sangue Dentro, Sangue Fora, o rapper aqui do músico Cyber, o Thiago Sperbe Machado, né? Mandar um abraço pro Thiago aí, nosso rapper, músico aí que lançou o primeiro álbum
o primeiro álbum lá na sua... o seu primeiro álbum, né? O Cyber Music. Mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando, para Seleni e para Seleni Costa, para o Ronaldo de Souza, dando bom dia, né? Obrigado, Ronaldo, né? Que está me desejando uma semana iluminada para você também, Ronaldo. Gabriela, bom dia também para ti. E agradecer a todos que estão nos acompanhando às 9 horas e 42 minutos. Nosso programa que tem o apoio da Casa Dic, tecidos e aviamentos, tudo para tricô e crochê. Agora com sua loja online no www.casadic.com.br. Você pode fazer suas compras agora na comodidade do seu lar. Acessa o site da Casa Dic e compra e faz as suas compras online, né? Casa Dic tem tudo para tricô e crochê. Apoio também, nosso programa tem o apoio do FOPA Despachante, assessoria para documentação veicular, credenciado junto ao Detran de Canoas. Seguimos então 9 horas e 43 minutos, né? Lembrando que o Grêmio joga na quarta-feira, o Grêmio joga contra o Corinthians. Qual é teu palpite, Roberto? Eu acho que chegou a hora do Grêmio, chegou a hora do Grêmio assumir o protagonismo nesse campeonato aí. E assim, ó, infelizmente o Grêmio não atravessa o melhor momento, mas o Corinthians, durante a temporada, hoje apresenta o pior futebol dele durante a temporada. O time do Corinthians tá uma presa fácil, dá para ganhar do Corinthians, né? A minha aposta é 1-0, ou na pior das hipóteses, um empatezinho 1-1. Eu jogo que o Grêmio não perde lá pro Corinthians, né? E botaria fogo no campeonato. Esse jogo do Grêmio com o Corinthians pode esquentar o campeonato que tá meio parado desde que o Corinthians disparou na liderança do campeonato. Uma vitória do Grêmio combinado com uma vitória do Santos contra o Vitória, o Corinthians entraria no final de semana para enfrentar o Botafogo aí com a sua vantagem totalmente, né? A vantagem caindo pela metade aí, com menos de 6 pontos dos seus adversários diretos, faltando menos de 8 rodadas para o campeonato. Tem muito jogo pela frente ainda. O Internacional amanhã enfrenta o Boa Esporte lá em Varginha, né? Terra do ET. O Internacional que não vai ter o Leandro Damião, e o substituto deverá ser o Nico Lopes, que fará dupla com o William Potker na frente. Nico Lopes jogando pelo lado e o William Potker jogando como centroavante. Então, amanhã o Internacional enfrenta o Boa Esporte, o Internacional que joga por mais 3 vitórias aí para garantir a sua presença na Série A do ano que vem, né? Para o retorno da elite do futebol brasileiro. Agradecer a Janaína Santos, que está nos acompanhando também. A Janaína Santos, a nossa colega aí, a Jana, conselheira tutelar, que tem um programa aí aqui no Jornal Destaque, né? Falando com a conselheira, a Janaína, que está aí, nossa colega aí. Obrigado pela audiência, Janaína. Agradecer a todos que estão
acompanhando o nosso programa às 9h47. Vamos falar também hoje, torneio que aconteceu no final de semana na Granja Comari, no Rio de Janeiro. Aconteceu um torneio chamado Torneio Desenvolvimento. Esse torneio organizado pela CBF, com o apoio da Comebol. Teve representantes de categorias de base do futebol masculino e futebol feminino para indicar os times brasileiros para torneios da Comebol. Esse campeonato, que começou na semana passada, teve 5 dias de competições, né? O torneio de desenvolvimento de futebol, organizado pela CBF, né? Contou com participação de 24 clubes e 408 atletas, né? Nas finais que aconteceram ontem, com muita chuva lá na cidade de Teresópolis, né? Na Granja Comari, sede do Centro de Treinamento da Seleção Brasileira. Na categoria Sub-13 masculino, o time do Internacional de Porto Alegre foi campeão. E no feminino, na Sub-14, o time do Tiger de São Paulo conquistou o título, vencendo o time feminino do Inter por 1-0. Na categoria Sub-16, o time do São Paulo foi campeão, né? Então, o time do Inter, que conquistou o título na categoria masculina Sub-13, e foi vice-campeão na feminina Sub-14. O time no Sub-14 perdeu o título para o time de São Paulo Tiger, né? E na Sub-16 o time colorado ficou em terceiro lugar. No Sub-14, o time de Três Coroas, o time do Mundo Novo, que é campeão gaúcho Sub-15, encerrou a sua participação com a 4ª colocação. Então, na categoria Sub-14, o Internacional de Porto Alegre foi vice-campeão, e o time do Mundo Novo de Três Coroas foi 4º colocado, perdendo para o Chapecoense na disputa do terceiro lugar nos pênaltis, após a partida ter terminado empatado. O time, então, o futebol gaúcho feminino foi bem representado neste torneio, que contou com as equipes de Porto Alegre, do Inter, e a equipe do Mundo Novo de Três Coroas, a equipe que já conquistou o título do Campeonato Gaúcho Sub-15. O Internacional, que teve como destaque também, né, a garota que faz parte também da seleção, a zagueira do Inter, deixa eu ver o nome dela aqui. Foi um dos destaques da Copa Desenvolvimento da CBF, que teve os times gaúchos participando, o time do Internacional, que é coordenado pela Duda Luizelli, ex-atleta, e hoje é coordenadora técnica do Internacional, né? E chefiou a delegação. Ela que é gerente do futebol feminino do Inter, e teve representando o clube aí nessa competição, que reuniu mais de 400 atletas lá no Rio de Janeiro. Seguindo então, futebol feminino que
que está acontecendo no futebol feminino a disputa da Copa Libertadores da América. Campeonato que está acontecendo, mas que pouca gente sabe. Eu até publiquei ontem no meu Facebook, né, uma reportagem aí, um artigo de uma jornalista e ex-atleta que fala desse torneio que está acontecendo aí, que é a Libertadores, o título do artigo é Invisível Libertadores Feminino. A Lohana Lima, que é ex-atleta, fala do campeonato organizado pela Conmebol, que está acontecendo lá no Paraguai, e que teve muitos problemas de organização, né? Ao contrário do torneio feminino, né? Os jogos são praticamente inexistentes. As meninas desconhecem o que é um estádio cheio, um torneio que dura 2 semanas e fica todo concentrado em uma cidade, no caso, no Assunção, e que teve um problema, né, por causa de um problema de ordem médica. As equipes tiveram um problema de intoxicação alimentar. O torneio que era para começar no dia 12, o torneio que era para começar no dia 10 foi adiado para o dia 14, o início. E o time do Corinthians, Audax de São Paulo, é o representante brasileiro, venceu a primeira partida na sua estreia e segue na disputa. Para quem não sabe, a Copa Libertadores de Campeonato Feminino está sendo transmitido pelo canal Esporte Interativo, no canal fechado aí, Esporte Interativo, para quem gosta de futebol feminino. Está acontecendo então a Copa Libertadores da América com a participação do Corinthians Audax, que é o representante do Brasil. São 10 equipes. Entre elas o time do Corinthians Audax de São Paulo, que é o representante brasileiro. Mandar um abraço para Sereni Vieira, que está nos acompanhando também. Nosso programa às 9h55. Mandar um abraço a todos aí que estão nos acompanhando às 9h55. Nosso programa nesta segunda-feira, iniciando a semana depois de muita chuva, né? Depois de muita chuva. Feriado com muita chuva e frio na cidade aí. Pessoal que foi castigado pelo tempo. Essa semana, promessa de tempo bom, né? Sol com muitas nuvens, né? Nesta segunda-feira. No momento, hoje a mínima de 13 graus, a máxima de 28. Para terça-feira também não chove. E na quarta-feira, a previsão de pancadas de chuva na quarta e na quinta-feira à noite, né? Então, essa é a previsão do tempo, depois de uma semana com muita chuva no estado, né? Estamos iniciando essa semana com previsão de tempo bom nesta segunda-feira e também na terça-feira, amanhã, dia 17. Seguindo então com o nosso programa, lembrando que na sexta-feira teremos novamente a presença da Laura Dornelles, nossa colega aí, a Laura, que vai fazer o programa comigo na sexta-feira pela manhã. E tendo a Laura aí, a gente faz um programa mais descontraído, né, com bastante informação aí,
e muito bate-pronto. Lembrando que São José de Porto Alegre e o Aimoré de São Leopoldo vão disputar o título da Copa Paulo Santana, a Copa Paulo Santana, que é o torneio da Federação Gaúcha de Futebol, que movimenta os clubes do interior no segundo semestre. O time campeão ganha como prêmio a participação na Copa do Brasil de 2018. E, então, no final de semana teve os 2 jogos, lá em Gravataí, no estádio Vieirão, a equipe do Zequinha, que é comandada pelo Rafael Jacques, venceu por 2-1 o Pelotas, reverteu o placar que tinha acontecido lá em Pelotas, e aliás, quem reverteu o placar foi o Aimoré. Em Gravataí, no domingo, o Zequinha fez 2-1 no Cruzeiro. E esse placar de 2-1 levou a disputa para os pênaltis. E o São José venceu por 5-3. Lá em São Leopoldo, no Cristo Rei, o time do Aimoré de São Leopoldo, que estreou o Arilson como técnico, ex-jogador do Grêmio e do Internacional e da Seleção Brasileira, o Arilson, de 43 anos, assumiu o comando do time do Aimoré e venceu na sua estreia por 2-0 o time do Pelotas, o mesmo placar que o time do Aimoré havia sido derrotado na outra semana. Então o jogo foi para os pênaltis, essa outra semifinal, e o time do Aimoré venceu por 4-3 e fará a final. A final vai ser no próximo domingo, primeira partida dia 22, domingo que vem no estádio Cristo Rei, e no dia 29 de outubro, no Paço da Areia, a grande final entre São José de Porto Alegre e Grêmio Esportivo Aimoré de São Leopoldo. São os 2 finalistas do Campeonato Gaúcho, Campeonato da Federação Gaúcha de Futebol, que esse nome, que em 2017 foi batizado com o nome de Copa Paulo Santana, em homenagem ao ex-jornalista falecido esse ano, o ex-jornalista esportivo Paulo Santana. Agradecer a Rita, a Letícia Vieira e a Janaína, que estão acompanhando nosso programa. Agradecer também a todos os ouvintes que eu já citei aí. Vamos ver se eu consigo aqui. Se tem alguma mensagem para nós. Chegando às 10 horas em ponto, finalizando nosso programa. O Ronaldo Souza, a Gabriela Menezes, a Sereni Vieira. Mandar um beijo para a Sereni. Flávio Paim também está nos acompanhando. O MC Smoke também nos acompanhando, a Gabriela Menezes, Carla Fagundes, obrigado a todos por prestigiarem nosso programa. Estamos chegando ao final nesta segunda-feira, às 10 horas da manhã. Dá tempo de botar um sonzinho aí, Roberto? Então vou botar um sonzinho antes de encerrar. Ó. Saber como me conter, magnífica tipo voar lá, na poesia do verso de você. Suas ideias não ficam à mercê, parecer de quem chega pra somar, sentimentos que me fazem crescer, proceder de quem veio pra ficar. Ela marolha, até me descontrola, gira minha cabeça, de ponta cabeça, não bate cabeça, ela é beleza de quem realiza, sem defesa e não dá bola. Ela degola, agita a bola, chega de sola, só história, ela é notória, fazendo história da vitória, triunfo e glória. Eu tenho na memória o melhor dessa trajetória, desse mundo que tem vida de vida ilusória. Não penso o que eu penso, não tenho consenso. O seu quarto é escuro, mas o infinito ele é imenso. Eu acendo
nossos preços. Respira fundo, chame, nós estamos juntos. Deixa eu te levar pra dar um rolê por todo meu mundo. Seu conteúdo é o que me envolve no assunto. Deixa eu te levar pro meu rolê de vagabundo. Respira fundo, me chame, nós estamos juntos. Deixa eu te levar pra dar um rolê por todo meu mundo. Seu conteúdo é o que me envolve no assunto. Deixa eu te levar pra dar o meu rolê de vagabundo. Vou te levar pra ver o pôr do sol, ou quem sabe as mil noites árabes. No Caribe ou litoral espanhol, na favela bebendo nos bares, na pista de skate dos Palmares, na praça do Savassi um paiol, em Madureira o salgado chinês, na praia do Leão ou na escola. E que a galera me vira poeira, e câmera tirando pelo marinho. Se perder a linha, ela pulou na minha vinha, linda cheia de gracinha, aí já era. Me acelera, ai que não dera, me considera digno da nova era. Então me espera, eu tô voltando pra dar um tapa na pantera. Hoje tu acelera, fica manso e fica fera. Vai além da atmosfera e não se recupera. Não faço o que eu faço, não perco compasso. Permita que as suas ideias tenham fluência soltando espaço. Dispenso seu maço, mais tarde eu te amasso. Riqueza ainda é um sorriso, brilho no olho, a força do abraço. Respira fundo, chame, nós estamos juntos. Deixa eu te levar pra dar um rolê por todo meu mundo. Seu conteúdo é o que me envolve no assunto. Deixa eu te levar pro meu rolê de vagabundo. Respira fundo, me chame, nós estamos juntos. Deixa eu te levar pra dar um rolê por todo meu mundo. Seu conteúdo é o que me envolve no assunto. Deixa eu te levar pra dar o meu rolê de vagabundo. 10h04. Voltamos então às 10h04 para o final do nosso programa, né? Rodou o Cyber com MC Maomi, Vem Pro Meu Mundo, sonzinho aí que rolou no final de programa, prestigiando aí nosso amigo o Thiago Sperbe Machado, né? O Cyber, né? Rapper famoso aqui do sul do país, que está com seu primeiro álbum solo. Fazer o registro aí que teve ontem em Canoas, no Clube Bolão Gaúcho, a disputa do Campeonato Gaúcho de Boxe, com a participação de vários atletas aqui de Esteio, que participaram do evento, que classificou, né, para a Copa Sul-Sudeste, que ocorre em novembro em Santa Catarina. Entre eles estão os atletas do professor Abílio Mendes, nosso parceiro aqui, o grande profissional, treinador. Entre eles os atletas aqui, o Cheque Barco, que é uruguaio, que é o uruguaio naturalizado brasileiro, né? Da Gladiadores do Ringue, foi campeão na categoria 60 quilos. Teve também o Kleber Silva, na categoria 91 quilos. E tem também o Rodrigo de Jesus. Eu sei que são 4 atletas, os 4 atletas aqui do Gladiadores do Ringue, entre as diversas categorias, né? O boxe aí de Esteio, através do Gladiadores do Ringue, vai ser representado na Copa Sul-Sudeste, com os melhores do Brasil, os atletas aqui de Esteio, juntamente com atletas de Porto Alegre e de Santa Maria também, que tem um boxe forte lá, vários atletas, né? Participarão então deste torneio, que ocorrerá em Santa Catarina. Ontem no Bolão Gaúcho, lá em Canoas, ocorreram as finais
com lutas entre os atletas aí nas principais categorias do pugilismo olímpico. 10h07, estamos chegando ao final do nosso programa, lembrando que na sexta-feira estamos de volta, eu com a minha amiga Laura fazendo um programa mais animado também, com bastante informação. E lembrando que na quarta-feira, Grêmio e Corinthians, estou aqui pesquisando na rede aí, né? E o grande destaque aí, todo mundo comentando nos principais sites de esportes, Corinthians e Grêmio ganham áreas de decisão, né? Após a rodada de ontem, com a derrota do Corinthians, a equipe gaúcha assumiu vice-liderança no Campeonato Brasileiro. O Grêmio que joga quarta-feira contra o Corinthians e domingo contra o Palmeiras, antes de viajar para Guayaquil. Possivelmente contra o Palmeiras já joga com um time misto, né? Para não dizer reserva, né, Roberto? Mas é isso aí. Seguimos então com o nosso programa. Agradecer a participação dos ouvintes, a Janaína Souza, a Rita, a Letícia Vieira, juntamente com os amigos, a Seleni Costa, o Anderson Loureiro, o Flávio Painha, a Gabriela Menezes, a Carla Fagundes, a Sereni, lá de Canoas, o Ronaldo de Souza e o MC Smoke. Agradecer a todos por nos prestigiarem durante essa 1 hora aí de nosso programa. Lembrando que na sexta-feira estamos de volta pelo www.destaque.tv com a nossa live pelo Facebook do Jornal Destaque. Quem quiser me adicionar é Edson Santos. Eu sou que nem o Roberto Carlos, quero ter 1 milhão de amigos. Me adiciona aí no Face que eu aceito todo mundo como amigo, né? 10h09. Estamos chegando ao final do nosso programa, né? Aqui na Rádio Jornal Destaque. Lembrando que em seguida está chegando o nosso amigo, o Anderson Loureiro, com o programa Falando no Ar, sempre com um convidado e um programa muito interessante para os ouvintes. O Anderson Loureiro, que é um jornalista, sabe tudo o que acontece aqui em Esteio, está sempre bem informado. Nosso parceirão, não viu o Anderson ainda hoje. Milagre não apareceu aqui no estúdio, né? Então, às 10h30, falando no ar com o Anderson Loureiro. Estamos chegando então ao final, né, Roberto? Quando a gente começa a esquentar, vou ter que fazer um programa de 2 horas, porque agora quando a gente começa a esquentar, está na hora de terminar. Quando a gente começa, a gente está meio devagar, ainda mais segunda-feira, início da semana, né? Lembrando que estamos já no dia 16 de outubro, né? Chegando poucos dias para o final do ano, né? Então, agradecer a todos os ouvintes, agradecer aos nossos apoiadores Casadic, né? Tudo para tricô e crochê com sua loja online no www.casadic.com.br e agradecer também ao nosso apoiador, o Forma Despachante, que dá assessoria para documentação veicular, credenciado junto ao Detran de Canoas, telefone 3475-2399 e 9917-2399. 10h11, estamos chegando ao final, mandando um abraço a todos e agradecendo a todos os ouvintes. Chegando aí o Anderson Loureiro com o programa Falando no Ar, às 10h30. Então, desejamos uma ótima semana a todos os ouvintes, né? Estaremos de volta na sexta-feira, se Deus quiser, com mais um Manhã em Destaque. Um beijo a todos e até sexta-feira.